Bom, como vocês sabem, o objetivo hoje é a gente falar um pouco sobre o Mayombe, que faz parte de uma tendência agora de cobrar literatura de língua portuguesa dos países, né, que foram colônias de Portugal na África. A gente chama de literatura africana, ok? Vocês viram o cartaz, né? Então são 4 professores, eu sou o professor Altemir, se alguém não me conhece. Em seguida é o professor Vitor. Depois nós temos o professor Marcos, que vai falar da parte geográfica. E, para fechar, grande mestre Kaká, para falar da parte... Nós programamos uma aula interdisciplinar porque é importante que vocês entendam que essas obras que estão indicadas no vestibular como parte integrante da prova de literatura, elas podem e costumam ser cobradas também em outras disciplinas. No primeiro ano, teve uma questão de geografia sobre o Mayombe. Vocês têm que entender que um livro, ele não vale apenas pelo aspecto literário, né, pelo aspecto artístico. Você tem uma série de informações que estão, digamos assim, incluídas nessa leitura. Não vamos esquecer que até o século XIX, a forma mais comum de divulgação de cultura era a literatura. Tá? Então, existem aspectos culturais, aspectos sociais, aspectos físicos, geográficos, históricos, políticos, econômicos, e tudo isso pode ser abordado, mesmo numa questão da prova de literatura. Eu sempre falo para vocês em aula que, para você compreender uma obra, você tem que sempre olhar para o contexto em que ela foi produzida. Então, o objetivo dessa aula hoje é a gente falar um pouco sobre vários aspectos desse livro que tem, como eu falei, chamado a atenção tanto dos alunos, né, como de outros públicos, desde que foi colocado como leitura obrigatória na UVESP. E eu queria falar para vocês hoje, a parte literária, de uma semelhança entre Mayombe e Vidas Secas do Graciliano Ramos, ambas obras da FUVEST. Vocês não são marinheiros de primeira viagem, né? Vocês sabem que é bastante comum questões de intertextualidade, tá? De relacionar características das obras da lista, tanto semelhanças quanto diferenças. Num primeiro momento, você deve estar pensando assim, mas que semelhança eu posso ter entre Mayombe e Vidas Secas? Até a imagem, né? Vidas Secas é o oposto do que é Mayombe. Se Mayombe é uma floresta tropical marcada pela umidade, né? O Vidas Secas é exatamente o contrário. É a realidade da seca do sertão que aparece aí. Mas não se enganem, queridos amiguinhos. Esse pessoal do vestibular consegue encontrar cada semelhança, cada ligação entre as obras que você nem imagina. Você tem várias possibilidades de fazer associação aqui. Você pode associar, por exemplo, a questão da injustiça social, né? Nos dois casos você tem personagens que estão sendo explorados por um universo consumista, capitalista, né? Os dois têm uma visão, né, mais de crítica à postura capitalista, né, com uma certa postura mais de esquerda, mais socialista. Você pode, por exemplo, fazer associação entre o drama dos personagens, né? Em ambos os livros, além do aspecto externo, do aspecto social, o drama psicológico dos personagens também é abordado, que é justamente o trabalho do Vitor, depois falar um pouco sobre os personagens do Mayombe aí. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre o foco narrativo dessas duas obras, tá? Porque é um aspecto bem interessante e com boa probabilidade de ser cobrado aí numa questão da FUVEST. Nos dois casos, nós temos uma característica comum, que é o que a gente chama de polifonia narrativa. Ou seja, eu tenho várias vozes narrativas. Isso é muito fácil de perceber no Mayombe. Quem leu o Mayombe, logo no começo do Mayombe, você percebe que há uma alternância entre um narrador externo, onisciente e tal, e vários narradores personagens. Então, de repente, o narrador externo sai de cena e ele dá
a voz narrativa para um personagem ali. Inclusive é fácil de identificar porque sempre começa, né? O Vitor vai mostrar depois. Eu, o narrador, sou fulano. E aí começa a narrativa em primeira pessoa. Agora, quem leu Vidas Secas, e isso já aconteceu várias vezes, o aluno chegar para mim e falar, mas tem certeza que o Vidas Secas é narrado em terceira pessoa? Porque quando eu leio Vidas Secas eu tenho a impressão de uma narrativa em primeira pessoa. Eu tenho a impressão que quem está falando lá é o Fabiano, é assim a Vitória, é o menino mais velho, é o menino mais novo. Não, não há narrativa em primeira pessoa no Vidas Secas. Mas tem uma coisa no Vidas Secas que nos permite fazer essa associação de polifonia. No Vidas Secas também existe uma polifonia, só que por um método diferente. Então, retomando aqui, ó, no Mayombe você tem um narrador externo onisciente. No Vidas Secas também você tem um narrador externo onisciente. Você sabe, aquele narrador, né, que não é personagem, que sabe tudo, que consegue falar dos dramas internos dos personagens. No Mayombe, a polifonia se dá pela presença de vários narradores personagens, como eu acabei de explicar. Tá? Quer dizer, alterna constantemente a narrativa de terceira pessoa para a primeira pessoa. No caso do Graciliano Ramos, no caso do Vidas Secas, você tem essa impressão de que existe uma narrativa em primeira pessoa também, porque o Graciliano Ramos usa uma técnica que a gente chama de onisciência seletiva. O que seria uma onisciência seletiva? Ela não é exclusiva do Graciliano Ramos, do Vidas Secas, aparece em outros autores também. Trata-se de uma onisciência que recai especificamente sobre um personagem. O narrador escolhe um personagem, opta por um personagem e narra a história, né, os fatos, os acontecimentos, do ponto de vista daquele personagem. Os demais personagens ficam exteriorizados, então passa-nos a impressão de que aquela narrativa está sendo feita pelo foco de primeira pessoa daquele personagem. Só que não, continua sendo o narrador em terceira pessoa, mas ele adere ao ponto de vista daquele personagem. Isso chama-se onisciência seletiva. Você tem várias obras em que acontece isso, só que normalmente a onisciência seletiva ela se dá em cima de um único personagem, que é o protagonista. Então você acaba tendo a história sempre sob o olhar do protagonista, mesmo que não seja em primeira pessoa. No caso do Vidas Secas, você sabe, você tem uma narrativa fragmentada, uma narrativa de capítulos episódios. Cada capítulo é praticamente uma história completa. E cada capítulo focaliza um personagem em específico. Então você tem inclusive os títulos, né? Fabiano, Sim a Vitória, menino mais novo, menino mais velho, a baleia, a cachorrinha. E quando você está nesse capítulo, por exemplo, está no capítulo do Fabiano, o ponto de vista é do Fabiano. Capítulo do menino mais velho, o ponto de vista é do menino mais velho. Então aqui nós poderíamos falar numa onisciência multisseletiva, tá? Ou uma seleção que é variável, ela não fica em cima de um único personagem. Ele muda os personagens, mas passa essa ideia de onisciência seletiva, de passar a impressão, o ponto de vista do personagem. Consegui me fazer entender? Então vamos recapitulando rapidinho aqui. Ó. Nos dois livros você tem narrador externo onisciente, tá? Essa é a semelhança. Nos dois livros você tem uma polifonia narrativa, ou seja, você tem também o ponto de vista dos personagens. Essa é a semelhança. A diferença está na maneira como isso acontece. No caso do Mayombe, o personagem passa a narrar em primeira pessoa. Ele assume a narrativa e expõe, né, de forma direta o seu ponto de vista. No caso do Vidas Secas, continua sendo o narrador externo, só que ele expõe, né, o ponto de vista do personagem. Vamos dar uma olhada em exemplos práticos, que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem do que eu estou falando. Aqui nós temos a polifonia narrativa em Mayombe. Tá? Então veja, começa com uma narrativa em terceira pessoa pelo narrador onisciente. Ó. O rio Lombe brilhava na vegetação densa. 20 vezes tinha atravessado. Teoria, o professor tinha escorregado numa pedra e esfolara profundamente o joelho. O comandante dissera a teoria para voltar à base, acompanhado de um guerrilheiro. Narração em terceira pessoa, narrador externo contando o que está acontecendo. Aí, de repente,
você se depara com isso. Eu, o narrador, sou teoria. Nasci na Gabela, na terra do café. Da terra recebi a cor escura de café vinda da mãe misturada ao branco defunto do meu pai, comerciante português. Trago em mim o inconciliável e é este o meu motor. Você percebe? Ó, mudou para a primeira pessoa, né? O narrador, o personagem assumiu a narrativa e está expondo, né, de maneira muito direta e clara o seu drama, né, o seu ponto de vista. A parte de baixo, de novo, ó, de repente você muda para outro narrador. Ó. Eu, o narrador, sou Milagre. Vejam a injustiça. Eu, Milagre, vim de Kibashi, onde os homens atacavam o inimigo só com katanas e a sua coragem. Eu vim de longe e meu pai foi morto, a cabeça levada pelo trator. Então você tem isso ao longo de todo o livro, tá? Vai alternando, sempre intermediado pelo narrador em terceira pessoa, mas a todo momento ele cede a sua voz narrativa para um personagem. E aí você tem o que a gente chama de polifonia narrativa. No Vidas Secas, a coisa é um pouco mais sutil, você tem que ter mais atenção para perceber, tá? Aqui você tem 3 fragmentos, ó. Observe que cada fragmento focaliza um personagem. Olha o primeiro, ó. A ideia surgiu-lhe na tarde em que a Fabiano botou os arreios na égua Lazã e entrou a amansá-la. Não era propriamente ideia, era o desejo vago de realizar qualquer ação notável que espantasse o irmão e a cachorra-baleia. Isso aqui é um fragmento do capítulo Menino Mais Novo, quando ele quer impressionar o pai, o irmão, a cachorra, e aí ele quer imitar o pai que está domando aquela égua braba, montando no bode. Todo esse capítulo é contado a partir dos desejos, dos anseios, né, do ponto de vista do menino mais novo. Aqui nós temos, mais claramente, em relação ao Fabiano e assim a Vitória. Olha só, agora Fabiano era vaqueiro e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raízes. Estava plantado, entristeceu. Considerar-se plantado em terra alheia? Engano. A sina dele era correr mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como judeu errante, um vagabundo empurrado pela seca. Você não tem a impressão que, embora não seja em ordem direta, não seja em primeira pessoa, são os dramas, as angústias do Fabiano que estão sendo mostradas? Quer dizer, o narrador consegue fazer isso através dessa onisciência seletiva. Só que tem uma outra técnica que ele usa muito nesse livro também, e que os vestibulares adoram cobrar. Olha essa segunda parte, ó. Ouviu o falatório desconexo de bêbado, caiu numa indecisão dolorosa. Ele também dizia palavras sem sentido, conversava à toa, mas irou-se com a comparação. É o narrador, né, explicando os sentimentos, né, narrando os sentimentos do Fabiano. Agora veja o que está em vermelho, ó. Era bruto, sim, senhor. Nunca havia aprendido. Não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? Então, mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que mal fazia a brutalidade dele? Quem está falando isso? Quem está pensando isso? O próprio Fabiano. Isso aqui é o que a gente chama de discurso indireto livre. Uma definição básica, o discurso indireto livre é quando o pensamento ou a fala do personagem vem misturada, inserida no meio da fala do narrador sem nenhum aviso. O narrador não fala assim, ó, ele pensou, ele concluiu, né, que era um bruto e tal. Não tem essa introdução. Simplesmente ele começa a reproduzir, quase que de forma literal, os pensamentos do personagem. Então, essa adesão ao pensamento, ao ponto de vista do personagem, também se dá em vários momentos pelo uso do discurso indireto livre. E os vestibulares adoram cobrar isso, porque não é fácil de identificar isso aqui. Tem mais um abaixo da Sinhá Vitória. Agora pensava no bebedouro, onde havia um líquido escuro que bicho enjeitava. Só tinha medo da seca. Olhou de novo os pés espalmados. Efetivamente, não se acostumava a calçar sapatos. Mas o remoque de Fabiano molestara. Pés de papagaio? Isso mesmo. Sem dúvida, Matuto anda assim. Para que fazer vergonha a gente? Arreliava-se com a comparação. Se percebe essa expressão, para que fazer vergonha a gente? É o pensamento dela, direto. Poderia parecer assim, ó, ela
pensou, ela protestou, né? Por que me fazer passar vergonha? Mas ele faz isso através o narrador faz isso através das suas próprias palavras, reproduzindo quase que literalmente o pensamento ou a fala do personagem. Isso é o que a gente chama de discurso indireto livre. Tudo bem? O ponto principal, né, digamos assim, que eu preparei para vocês era justamente essa possibilidade de uma questão envolvendo o foco narrativo dessas duas obras, que embora sejam distantes, de países diferentes, de autores diferentes, tem uma semelhança, tá? Não é exatamente igual, mas tem uma semelhança, porque em ambas nós temos o que a gente chama de polifonia narrativa, ou seja, a narrativa é feita a partir de várias vozes. No caso do Mayombe, pela mudança de narrador de terceira para primeira pessoa, e no caso do Vidas Secas, pelo uso da chamada onisciência seletiva. Certinho? E agora eu passo para o Victor.